Nessa aula, nós vamos falar sobre os erros comuns na hora de você escolher a sua base. O primeiro erro é o local onde você escolhe a sua base. Por exemplo, eu sei que você está numa loja onde você vai comprar a tua base e a luz ali da loja não te favorece em nada, porque a luz artificial nem sempre, para quem não tem o olhar treinado, vai ser facilitador na hora de você escolher a sua base. Então o ideal é que você escolha a sua base num dia em que você possa aplicar na região que você vai fazer o teste dessa base e saia para a luz do dia e não fique presa naquela luz de loja, porque nem sempre a luz artificial da loja vai te favorecer. Outro erro que você comete é aplicar a base no dorso da sua mão ou no seu pulso. Mas amiga, você não vai usar a base na mão ou no pulso, você vai usar no rosto. Então o ideal é você testar a base na testa, na bochecha, no queixo, no pescoço e no colo. Sim, você vai aplicar um pouquinho de base em todas essas regiões, para que você entenda e perceba as diferentes nuances de cores que tem essas regiões do seu rosto. Porque muitas vezes na testa a gente é um pouquinho mais bronzeado do que na bochecha, ou às vezes o pescoço é muito mais claro do que o rosto. Então a gente precisa fazer esse casamento aí, e a cor que você for escolher, ela precisa aí pelo menos abranger duas regiões do seu rosto para que você consiga fazer a cobertura de uma forma que fique natural e que imite pelo menos o pescoço e o colo, porque são regiões que você não vai maquiar. Não considerar o subtom da sua pele também é um erro muito grave na hora de escolher a sua maquiagem, porque às vezes você até sabe o seu tom. O tom, ele quer dizer a intensidade da sua pele, se você tem uma pele clara, média ou escura, ou média clara ou média escura. Por exemplo, eu sou clara média, eu tô entre as peles de tom claro e peles de tom médio. Só que eu tenho predominância de amarelo na minha pele, mas o amarelo da minha pele é suavemente esverdeado, o que torna esse amarelo esfriado. Depois eu vou te explicar melhor sobre isso, mas eu vou deixar imagens aqui para você entender do que eu tô falando. Muitas vezes as minhas bases elas são amareladas, porém frias, elas não são tão quentes na temperatura. E a gente já vai falar sobre isso também. Escolher a cor da sua base pela cor da embalagem que a sua base está também é um erro muito comum. E esse é um dos maiores erros, viu? Eu vou te dizer que assim, escolher o tom pela cor da embalagem pode te enganar muito, porque a embalagem ela interfere na apresentação da cor da base. Primeiro, porque a base na sua pele revela uma cor completamente diferente do que a base pura em cima de um papel branco, por exemplo, ou em cima de uma superfície transparente. Elas se comportam de formas diferentes ali, a cor e o subtom, porque a nossa pele tem cor e também tem subtom. Então, se você estiver numa loja, pega essa base nos tons que você acredita que possam ser os seus e vai testando na sua pele. E não confia só na cor da embalagem. Ignorar o fato de que as bases também secam é um grande erro. Por quê? As bases, algumas pessoas até acreditam que elas oxidam, mas elas não oxidam, elas perdem água. Elas perdem água para o meio e para a sua pele também, porque às vezes a pele tem um nível de ressecamento e ela precisa sugar a água de algum lugar. E a água da base vai evaporar naturalmente, porque ela é um produto cosmético. Então, quando a sua base seca, ela perde água, ela tem a tendência de manter só o pigmento em cima da sua pele. E daí parece que ela é mais escura. Então, testa a tua base onde você precisa testar, e eu já te falei onde você precisa testar, e espera ali de 5 a 15 minutos para essa base secar. Comprar base não pode ser num dia que você está com pressa. Mas, se você estiver com pressa, aplica nas regiões que eu te falei, vai para casa, vê como essa base se comporta, aí você vai fazendo fotos e olhando no espelho, para no dia seguinte você ir lá comprar a cor da sua base corretamente. Ignorar o clima de onde você mora. Isso é muito comum. Por exemplo, eu nasci no Rio, eu sou carioca. No Rio é bem quente e bem úmido. Isso interfere no tempo de secagem da base. Mas atualmente eu moro em São Paulo e é um clima predominantemente frio, não tanto e não em todas as fases do ano, mas aqui eu sinto que as minhas bases secam bem mais rápido. O tempo de espalhar é menor. Tem bases que secam e eu preciso espalhar bem rapidinho para elas esticarem bem na minha pele. Então o tempo de secagem do lugar onde você mora também vai interferir.
Para todos os efeitos, testa essa base. Aplica onde você precisa aplicar. Sai, vai tomar um cafezinho, vai sair com um boy, vai ver uma amiga, vai fazer fofoca, vai ver o seu Instagram, depois você volta para comprar essa base. O fato de você não combinar também a formulação da base com a preparação de pele interfere muito na fixação dessa base na tua pele. Então, por exemplo, se você tem uma base mais hidratante, que é mais oleosa, escolha uma preparação de pele que inclua cremes que sejam oleosos. Sabe os creminhos mais branquinhos, mais durinhos? Eles têm mais óleo na composição, daí a base combina com ele. Agora, se você quer aplicar bases que sejam mais fluidas, que tenham mais água na composição, geralmente são as bases mate, então escolha produtos que sejam mais em gel, que tenham na formulação ali pouca incidência de óleo na composição. Então os géis você vai combinar com bases mais sequinhas, a menos que você prepare sua pele com mais de um produto. E isso é um assunto para uma outra aula, para um outro curso talvez, porque assim eu consigo te explicar bem detalhadamente em um outro momento. Mas, em resumo, bases que tenham óleo, hidratantes que sejam mais oleosos. Bases que tenham mais água, hidratantes que sejam mais água do que óleo, tá bom? Por fim, ignorar o seu tipo de pele. Quando você vai comprar uma base, você precisa entender o seu tipo de pele e a gente vai aprender a fazer isso, tá? Fica tranquila. Mas, por exemplo, minha pele é mista, tendenciando a ser mais oleosa. Então, se eu uso bases que tenham muito óleo, pode ser que a aderência seja um pouco mais comprometida. Nada que uma preparação boa de pele e uma técnica de aplicação não resolva. Mas, veja bem, eu sou maquiadora e eu atendo muitos outros tipos de pele além do meu. Se você quer aprender a aplicar a base bem certinho ali no seu tipo de pele, então você vai precisar identificar o seu tipo de pele. Se tua pele é mais oleosa, escolha bases mais sequinhas. Por quê? Porque a pele ao longo das horas vai produzir óleo. É normal, isso é natural. Não dá pra gente brigar contra a fisiologia da nossa própria pele. Então, nada de ficar aí tentando brigar com a sua fisiologia de pele. Se tua pele é mais sequinha, escolha bases que sejam mais oleosas. Por quê? Pra gente fazer aquele equilíbrio, sabe? Quando a tua pele é mais sequinha, ela vai querer pegar mais água da tua base. Então a preparação de pele tem que ser caprichadona, tá? Quando a tua pele é mais oleosa, ela não precisa pegar água da base, mas ela vai produzir óleo. Então essa base tem que ser mais sequinha pra gente fazer aquele equilíbrio. Hidrata bem essa pele oleosa com produtos mais levinhos, tá? Pra ela não ficar brigando com a tua base ao longo do dia. Não esqueça que a pele suga a água da base. Em todos os tipos de pele você precisa hidratar. O que vai mudar vai ser o tipo de hidratante que você vai usar. E a gente vai falar disso depois em um outro momento. Beijo, até a próxima aula!